Você sabia que o sapo de dardo venenoso, apesar de seu pequeno tamanho, é um dos animais mais perigosos do mundo? E que essas criaturas, com suas cores vibrantes, não só encantam os olhos, mas também avisam predadores sobre seu veneno letal. Com seus padrões deslumbrantes e cores neon, os sapos de dardo venenoso são verdadeiras obras de arte da natureza, mas por trás dessa beleza existe um predador de pele mortal. Sabia que uma única gota do veneno de um sapo de dardo venenoso pode ser fatal para humanos e que existem mais de 100 espécies diferentes desses sapos, cada uma com características únicas? E que esses sapos são encontrados nas florestas tropicais da América Central e do Sul, preferindo áreas úmidas e ricas em insetos. E se eu te dissesse que o veneno desses sapos foi historicamente utilizado por tribos indígenas para envenenar suas flechas e dardos de caça? Mas isso é apenas o começo. Fique conosco e descubra como novas pesquisas estão revelando ainda mais sobre essas fascinantes criaturas, porque hoje vamos explorar essas e outras curiosidades sobre os sapos de dardo venenoso. E se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Fique ligado, você vai se surpreender. Os sapos de dardo venenoso têm uma história evolutiva fascinante, adaptando-se para se tornarem mestres da defesa química e da camuflagem. Com seu corpo pequeno, mas robusto, esses sapos estão perfeitamente equipados para uma vida em ambientes densos e perigosos, capturando suas presas com uma precisão assustadora. Mas o que mais podemos descobrir sobre esses incríveis animais? Quais são as últimas descobertas que nos ajudam a entender melhor sua vida e seu mundo? Há muito mais sobre os sapos de dardo venenoso do que imaginamos. Vamos começar com algumas das características mais fascinantes do sapo de dardo venenoso. Número 1. Aparência e identificação. Os sapos de dardo venenoso são conhecidos por suas cores vibrantes, que variam entre amarelo, azul, vermelho e verde, muitas vezes com padrões marcantes. Essas cores não são apenas para exibição, elas servem como um aviso claro para predadores sobre a extrema toxicidade do sapo. Número 2. Habitat e distribuição. Esses sapos preferem as florestas tropicais úmidas da América Central e do Sul, onde a vegetação densa e a abundância de pequenos insetos proporcionam um ambiente perfeito para sua sobrevivência. Eles são mais comumente encontrados em países como Colômbia, Costa Rica e Brasil. Número 3. Dieta e alimentação. A dieta dos sapos de dardo venenoso consiste principalmente de pequenos invertebrados, como formigas, cupins e besouros. Curiosamente, acredita-se que o veneno potente desses sapos seja derivado dos compostos tóxicos presentes em suas presas, que os sapos metabolizam e armazenam em suas glândulas. Número 4. Reprodução e ciclo de vida. A reprodução desses sapos é um processo fascinante. Os machos atraem as fêmeas com cantos melódicos e, após a fertilização, os ovos são depositados em locais úmidos, como folhas ou buracos de árvores. As larvas aquáticas eclodem dos ovos e são cuidadosamente transportadas para corpos d'água pelas fêmeas, onde se metamorfoseiam em jovens sapos. Número 5. Defesas tóxicas. A característica mais notável do sapo de dardo venenoso é sua habilidade de secretar toxinas pela pele. Essas toxinas, conhecidas como batracotoxinas, são poderosíssimas e podem ser letais em pequenas quantidades. Essa defesa química é uma das razões pelas quais esses sapos são tão temidos na natureza. Número 6. Padrões de atividade. Os sapos de dardo venenoso são principalmente diurnos, uma característica incomum entre os anfíbios, saindo de seus esconderijos durante o dia para caçar e explorar. Sua coloração brilhante serve de aviso para predadores, permitindo que se movam livremente sem grandes ameaças. Número 7. Comunicação e comportamento social. Embora sejam geralmente solitários, os sapos de dardo venenoso se comunicam por meio de vocalizações e sinais químicos. Durante a época de reprodução, os machos podem se tornar territoriais e disputam por parceiros usando cantos e exibições visuais. Número 8. Predadores naturais. Apesar de suas defesas tóxicas, os sapos de dardo venenoso possuem alguns predadores naturais, como certas cobras que desenvolveram resistência ao veneno. No entanto, a maioria dos predadores evita esses sapos devido à sua coloração de aviso e às suas secreções venenosas. Número 9. Conservação e ameaças.
Os sapos de dardo venenoso enfrentam várias ameaças, incluindo a perda de habitat, poluição e mudanças climáticas. Além disso, o tráfico de animais também representa um perigo, já que esses sapos são altamente procurados no mercado ilegal de animais exóticos. Esforços de conservação são essenciais para proteger suas populações e garantir que esses fascinantes anfíbios continuem a prosperar em seus habitats naturais. Número 10. Importância ecológica. Os sapos de dardo venenoso desempenham um papel crucial em seus ecossistemas como controladores de populações de invertebrados. Além disso, sua presença é um indicador de um ambiente saudável, já que são altamente sensíveis a mudanças no ecossistema. Gostaram de conhecer essas 10 características fascinantes do sapo de dardo venenoso? Vamos continuar aprendendo sobre esse incrível animal? Os sapos de dardo venenoso têm adaptações incríveis que lhes permitem sobreviver em uma variedade de ambientes e defender-se de predadores. Com seu pequeno corpo coberto por cores vibrantes e toxinas poderosas, eles são um exemplo perfeito de evolução e adaptação. Mas o que mais podemos descobrir sobre esses incríveis animais? Você sabia que os sapos de dardo venenoso têm uma capacidade impressionante de acumular toxinas em suas glândulas sem sofrer os efeitos nocivos dessas substâncias? Eles metabolizam os compostos tóxicos de suas presas, armazenando-os em sua pele para usar como defesa contra predadores. Essas habilidades químicas fascinantes tornam os sapos de dardo venenoso um campo de estudo importante para cientistas que buscam compreender melhor a biologia dos venenos e suas possíveis aplicações médicas. Na cultura popular, os sapos de dardo venenoso têm sido associados a rituais e lendas indígenas. Tribos como os Imberá, da Colômbia, utilizavam o veneno desses sapos para envenenar as pontas de seus dardos de caça, uma prática que deu nome a esses anfíbios. Embora os sapos de dardo venenoso sejam mortais para muitas espécies, eles raramente representam um perigo significativo para os humanos, a menos que o veneno seja ingerido ou entre em contato com uma ferida aberta. Comparados a outros anfíbios venenosos, como o sapo-cão, Rhinella marina, os sapos de dardo venenoso se destacam pela pureza e potência de suas toxinas. Enquanto o veneno do sapo-cão pode causar irritação e dor, o do sapo de dardo venenoso pode paralisar e até matar em doses muito pequenas. Os sapos de dardo venenoso também demonstram uma incrível resiliência em climas variados, adaptando-se tanto às áreas baixas e quentes das florestas tropicais quanto às regiões mais elevadas e frias. Agora vamos ver uma curiosidade sobre sua reprodução. Os sapos de dardo venenoso têm um sistema reprodutivo fascinante. Os machos, após fertilizarem os ovos, demonstram um cuidado parental raro entre os anfíbios, carregando os girinos recém-nascidos nas costas até encontrar o ambiente aquático ideal para seu desenvolvimento. E você sabe como os sapos de dardo venenoso se defendem dos predadores? Além de suas toxinas mortais, os sapos de dardo venenoso adotam comportamentos defensivos, como inflar o corpo para parecerem maiores ou arquear as costas para exibir suas cores brilhantes. Essas estratégias ajudam a desencorajar ataques de predadores. Estudos sugerem que esses sapos têm um sistema digestivo altamente eficiente, adaptado para processar alimentos ricos em compostos tóxicos. Isso permite que eles mantenham altos níveis de toxinas na pele, prontos para serem usados em caso de ameaça. Novos estudos sobre a locomoção dos sapos de dardo venenoso sugerem que, apesar de seu tamanho pequeno, eles são surpreendentemente ágeis e rápidos, usando suas patas fortes para pular grandes distâncias entre galhos e folhas. Então, a verdade é que os sapos de dardo venenoso são mestres da sobrevivência, sempre prontos para enfrentar os desafios de seu ambiente. E a ciência ainda está descobrindo novos fatos sobre essas criaturas impressionantes. Em 2018, a descoberta de uma nova espécie de sapo de dardo venenoso na Amazônia revelou variações notáveis em suas cores e comportamento, mostrando uma grande diversidade dentro do gênero. Essas descobertas abriram novas possibilidades para entender a biologia e evolução dos sapos de dardo venenoso. A análise genética também está ajudando a entender sua relação com outros anfíbios venenosos e como eles evoluíram para desenvolver defesas químicas tão eficazes. Com o uso de tecnologias modernas, como rastreamento por GPS e estudos de campo detalhados, os cientistas estão descobrindo comportamentos e padrões de movimento que eram desconhecidos anteriormente. Mas há muito mais a ser descoberto.
Cada nova expedição traz à tona respostas sobre as perguntas de como os sapos de dardo venenoso vivem, se alimentam e sobrevivem em seu ambiente. Por exemplo, um estudo recente sugere que os sapos de dardo venenoso têm uma preferência por habitats com microclimas específicos, onde a umidade e a temperatura são ideais para sua sobrevivência. Comparado a outros anfíbios, os sapos de dardo venenoso têm adaptações fisiológicas únicas que lhes permitem prosperar em uma variedade de ambientes. Isso inclui um sistema respiratório eficiente que lhes permite viver em áreas com baixa disponibilidade de oxigênio. O tamanho e a complexidade dessas adaptações fisiológicas sugerem que os sapos de dardo venenoso são extremamente eficientes em conservar energia e sobreviver em condições adversas. Em suma, o tamanho e a complexidade das adaptações fisiológicas dos sapos de dardo venenoso são um dos fatores que tornam esses animais tão fascinantes. Eles não são apenas sobreviventes em condições adversas, mas também mestres da adaptação, o que ajudou a consolidar seu status como alguns dos anfíbios mais impressionantes e resilientes de todos os tempos. E os sapos de dardo venenoso são solitários? Nem sempre. As características sociais dos sapos de dardo venenoso variam, com algumas espécies vivendo em grupos temporários durante a reprodução e outras formando territórios bem definidos, protegendo-os agressivamente contra intrusos. Os sapos de dardo venenoso são conhecidos por suas danças de acasalamento, que incluem movimentos rítmicos e exibições visuais, essenciais para formar e manter laços de parceria. As descobertas recentes sobre a comunicação e comportamento social dos sapos de dardo venenoso desafiam algumas das antigas concepções sobre suas interações e contribuem para uma compreensão mais precisa de sua biologia e ecologia. Os sapos de dardo venenoso continuam a ser um símbolo de adaptação e resiliência, e cada nova descoberta nos aproxima mais da verdade sobre sua vida e seu mundo. Desde suas adaptações físicas únicas até suas características sociais fascinantes, os sapos de dardo venenoso são uma prova viva da complexidade da vida na Terra. E aí, você sabia de todas essas curiosidades sobre os sapos de dardo venenoso? Fique ligado no nosso canal Vivo na Terra para mais vídeos fascinantes e educativos sobre o mundo natural. E aqui estão duas sugestões de vídeos que acredito que você vai gostar. Até a próxima!